todas e todos. Para quem não me conhece, meu nome é Paula, eu sou defensora pública, atualmente estou como coordenadora do Núcleo da Mulher. Essa é a Nárida, ela vai se apresentar, enfim. Hoje é o último evento dos 16 dias de ativismo que o Núcleo da Mulher realizou nesses últimos 16, 20 dias. Fizemos eventos no interior, fomos para Araraquara, fomos na penitenciária de Campinas, fizemos aqui o nosso lançamento do plano de parto, que é uma das cartilhas que estão lá, nossa última cartilha, trazendo, né, quais são os direitos das mulheres no pré, durante, pós-parto, também a questão da separação na maternidade das crianças, como a gente pode aí trabalhar em rede para que esse tipo de separação, né, aconteça somente em casos excepcionais, não seja a regra. E hoje, então, para terminar esses 16 dias, um evento que o Núcleo fez, mas que a Nálida está muito mais à frente, vamos falar um pouquinho e apresentar e já agradecer desde já a presença de todas e todos vocês e também das nossas palestrantes. Olá, bom dia a todos e todas. Como a Paulinha falou, meu nome é Nálida, eu estou na coordenação auxiliar do Núcleo. E a ideia é essa, a gente tem feito vários eventos aí ao longo desses 16 dias. Acho que hoje a gente encerra o ano com o último evento do Núcleo e do ciclo de eventos. Mas eu queria dizer assim que ano passado a gente fez um evento nesse mesmo lugar, né, nessa mesma data dos 16 dias, e tinha uma mulher incrível no evento do ano passado, que ela era uma mulher negra assim, incrível, e ela disse uma coisa que me marcou muito no passado, que foi todas as vezes que ela tá num lugar, ela traz com ela a voz de uma mulher negra. E aí eu queria começar dizendo isso hoje, que eu trago comigo a voz de uma mulher negra, que é Conceição Evaristo. Foi um livro muito marcante que eu li no último mês, que eu super recomendo, chama Ponce a Vicência. É um livro incrível que trata sobre a solidão afetiva da mulher negra, sobre feminicídio, sobre divisão racial e sexual do trabalho. E tem uma passagem do livro que é muito boa, assim, no início, que ela fala que a personagem, a Ponciá, ela tem medo de passar debaixo de um arco-íris. Porque ela ouvia falar, quando era criança, que toda vez que passasse debaixo desse arco-íris, podia ser que ela virasse homem. Então ela tinha, quando era criança e tinha toda uma vida de esperança pela frente, ela tinha medo de virar homem. Mas que ao longo da vida, por todos os percalços que ela passa, por todas as perdas, as ausências, a ausência dela mesma, e por passar por situações sucessivas de violações de gênero, ela, em algum momento da vida, deseja passar por baixo daquele arco-íris para ser homem. Eu acho que o evento de hoje é muito sobre isso, para a gente refletir sobre as dificuldades de ser mulher, as dificuldades de ser mulher, né, dentro do sistema de justiça. Existe, apesar do mito da neutralidade. A gente vem de uma legislação que é patriarcal, né, que durante muito tempo culpava as mulheres na separação, ou extinguia a punibilidade se a mulher casasse com um agressor no caso de estupro, que até hoje é violenta porque não nos dá a liberdade, por exemplo, de tomar decisões relativas ao nosso próprio corpo. E aí a ideia de hoje é refletir sobre a dificuldade de ser mulher num sistema de justiça aparentemente neutro. A mesa de manhã vai trabalhar sobre especificamente o sistema carcerário e a condição de mulher, de mãe, e a gente vai ter aqui duas pesquisas que são super interessantes, a da Dina Alves, que é advogada e pesquisadora. A pesquisa explora o sistema carcerário no Brasil pelo viés interseccional. O trabalho de mestrado é Réis Negras, Juízes Brancos, uma análise da interseccionalidade de gênero, raça e classe da punição em uma prisão paulistana, no qual ela expõe algumas das particularidades das cadeias femininas de São Paulo. A Bruna Angotti, que é... Quem é? Sou eu. A pesquisa da Bruna Angotti, eu sei qual que é. É a da...
Tá. Não era essa ficha. Não, tem uma ficha externa. Ah, desculpa. Não, mas... Não, tem a que ler. Bruna, a gente vai falar que as mulheres sobre falam. A escritos. gente tem que falar de nós mesmas. A Bruna é fala. doutoranda e mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela USP, em Ciências Sociais pela PUC, é pesquisadora do Núcleo de Antropologia de Direito e professora na graduação do Mackenzie. E co-coordenou a pesquisa da Ana Luísa Sombra, que é o que ela vai falar hoje. E a Lígia, que é defensora pública, que atua na execução de medida socioeducativa e mestre em criminologia com temas sobre impacto da guerra às drogas sobre as mulheres. Vai mediar o debate. Acho que se a Lígia quiser já ficar aqui na mesa. E é isso, gente. Espero que a gente tenha um bom trabalho aí. Obrigada. Pode ver, a gente fiquem à vontade. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a Defensoria, agradecer muito o convite, por estar aqui, por falar um pouco dessa pesquisa, que foi uma pesquisa que começou com algumas motivações, e eu não imaginava, inclusive, que essa pesquisa ia se transformar ia para uma vertente artística, inclusive. Uma companhia de dança de São Paulo recentemente montou um espetáculo de dança sobre esse tema de pesquisa. E agora eu fiquei sabendo também que eles ganharam um edital e vai ter uma ocupação de 4 meses, de fevereiro a maio, sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa. Então, é muito importante sair, né, desses corredores da academia, da biblioteca, e ganhar o mundo para discutir esse tema que é o racismo estrutural dentro do sistema de justiça. E a arte, né, com a sua função social de libertar. Eu sou artista também, eu vim da área do teatro, então eu acredito que é uma linguagem, é uma ferramenta poderosa e revolucionária para a gente dialogar com a sociedade, e esse tema precisa ser falado e ser expresso de várias formas, para a gente tentar, de alguma forma, sensibilizar as pessoas e deixar, né, as pessoas que estão dentro dos cárceres e fora dos cárceres, né, como os familiares, egressos, ter esse protagonismo de fala também. Então, já começa a minha fala falando sobre esse trabalho e como está sendo, né, a repercussão. É só uma dissertação, né, a gente sabe que todo trabalho é um trabalho inconcluso, né? Desse trabalho aqui, as mulheres que foram entrevistadas, elas me localizaram uma outra dimensão de prisão, e aí é o tema da minha tese. Então, é um trabalho inconcluso que ainda está em andamento. E aí eu só gostaria também de complementar um pouco a minha apresentação para falar que um pouco também da minha trajetória pessoal, e porque eu fui motivada a pesquisar, a estudar, a pensar, a estar dentro desse universo. Bom, primeira coisa, eu venho da Bahia, eu nasci em Piauí e venho de uma história de pobreza. E sou mais uma das pessoas que veio do Nordeste para São Paulo, na década de 90, né? 95, eu cheguei aqui. E eu vim morar diretamente no Guarujá. Guarujá, uma cidade, né, do litoral paulista, uma cidade muito rica. E eu fui morar numa periferia de São Paulo chamada Morro da Vila Baiana, porque tinha muitos baianos, então muitas pessoas que vinham exatamente da Bahia começou a ocupar esse espaço, esse morro. E aí, não que eu tenha tido o primeiro contato com o sistema penal no Morro da Vila Baiana, mas para mim foi muito mais evidente ter esse encontro com a polícia,
né, ver tantos casos de prisões arbitrárias, ver tantos casos de mortes, de execuções de jovens, de mulheres, tão próximo. Então, essa realidade eu vivi com muito mais evidência nesse espaço, no Morro da Vila Baiana. E fora esses encontros com o Estado penal, essa, vamos dizer assim, essa ausência de um Estado social, né, nas suas garantias de direitos. Então, de certa forma, eu estava inserida dentro desse contexto, com a experiência pessoal da minha vida, da minha família e da minha comunidade. E também uma experiência que eu considero também uma extensão prisional, como pensar numa, vamos dizer assim, numa neo-senzala, que seria uma cozinha da Casa Grande. Eu trabalhei de empregada doméstica há muito tempo, aliás, foi o meu primeiro emprego quando eu cheguei no Guarujá. Eu trabalhava numa mansão e tinha um quartinho bem pequenininho, que mal cabia essa pessoa pequenininha nesse quartinho, com muito calor, né, porque final de ano tinha a famosa temporada que ia muita gente de São Paulo para lá, era muito quente, ainda é. E aí eu tive essa experiência. Então eu ficava confinada dentro de um quartinho da empregada, que não tinha nome, não tinha história, não tinha subjetividades, e tinha assim um uniforme, a touquinha na cabeça. Eu trabalhava para uma família de italianos, família Poggi, e trabalhei 3 anos nessa casa, nessa mansão. Então, falar de prisão é falar de uma experiência pessoal, sim, pensando prisão como uma ideologia, né, uma ideologia de desumanização de corpos. Pensar a prisão para além das grades. E depois, a minha experiência como balconista no Pão de Açúcar, uma das maiores redes de supermercado do Brasil. Eu trabalhei também quase 3 anos no Guarujá, quando a baiana, nordestina, preta, resolveu que queria, de alguma forma, estudar, entrar na universidade. E aí eu fui trabalhar de balconista no Pão de Açúcar e consegui, com muita dificuldade, fazer a faculdade de Direito com uma bolsa de 50%. Consegui através da Educafro, trabalhava, estudava com muita dificuldade. E aí mudei do Morro da Vila Baiana para um bairro que não era Morro, mas era Morrinhos, o bairro de Morrinhos. E aí tive essa experiência de sair do Morrinhos todos os dias, para ir trabalhar, ir do trabalho, ir para a universidade, sair da universidade e ir para a favela do Morrinhos. E me formei, e depois eu vim para São Paulo e estou aqui. E aí, por que eu fui, né, inventar de tentar fazer o mestrado? Já tinha feito a graduação, tirei a OAB, tinha que tirar, eu me cobrava isso, a sociedade me cobrava isso, a minha família me cobrava isso, as pessoas no entorno me cobravam isso, os meus colegas de sala me cobravam isso. Então era um grande desafio. E aí eu consegui passar e já não queria mais estar no Guarujá. Mas durante o período da graduação, eu fui estagiária do Ministério Público e trabalhei com um promotor da infância e juventude, mais ou menos 1 ano como estagiária, acompanhando casos, né, dos meninos da Fundação Casa. E aí eu pude ver mais de perto ainda essa realidade prisional, essa presença do Estado penal. E mais do que isso, né, mais do que a presença do Estado penal na periferia contra os corpos, contra os nossos corpos, é uma presença de um Estado branco, representado, expresso, no corpo de um promotor branco, no corpo de um juiz branco, no corpo de um defensor branco, e ver todos esses atores, né, desse grande teatro de dominação racial, que é o sistema de justiça no Brasil. Então eu estava muito próxima, né, e tinha muitos questionamentos. Então tinha muitos embates, inclusive com o promotor. E a minha presença era muito limitada, eu estava ali apenas para acompanhar processos. E tudo que eu via e tudo que eu tinha que fazer me incomodava muito.
né, analisar processo e realizar trabalhos meramente burocráticos. E aí eu acompanhei muitos meninos da Fundação Casa, que chegava para a oitiva com o promotor, acompanhei muitas mães que faziam filas na frente do fórum para entrar, para acompanhar, para estar junto na oitiva. Acompanhei muito as narrativas forenses do promotor em relação a essa mãe. Então, tudo isso foi motivação para eu desenvolver esse trabalho. E aí, para mim, já não bastava estar no Guarujá, eu queria entender mais como que o racismo de fato se manifesta, né? Precisava estar dentro de um trabalho, dentro de um livro, dentro de um trabalho artístico. Isso tinha que virar uma denúncia maior. Minha fala dentro daquele fórum não era mais ouvida, não foi ouvida, fui silenciada. Então, eu estava limitada naquela cidade. E aí, eu quis entender melhor indo para o universo das mulheres negras. Porque o que me chamou muita atenção foi justamente a explosão das taxas de aprisionamento de mulheres nos últimos 14 anos. Eu fiz um recorte de 2000 a 2014 para tentar entender por que o Brasil estava prendendo muitas mulheres nesse período. Num período de governo progressista, num período de recrudescimento do Estado Penal, num período de implantação de UPPs, de Copa do Mundo. Então eu quis entender por quê, e por que a maioria dessas mulheres presas são mulheres negras, e por que a maioria dessas mulheres presas são mulheres presas e as sentenças são motivadas por tráfico de drogas. Eu quis entender, será que essas mulheres de fato são traficantes? Porque lá na quebrada que eu morava, os meninos que estavam sendo presos não eram traficantes. E aí eu quis entender por que essas mulheres são traficantes. Que mulheres perigosas são essas? E aí, chegando em São Paulo, eu vim e fiz o mestrado. Então, assim, só para contextualizar, né, para pensar também e quem é que está falando, né, e de onde veio esse corpo que está falando, né, por onde esse corpo passou, andou e como foi escrito esse trabalho. Então, esse trabalho, ele teve uma metodologia muito especial que foi de raiva e de amor. Foi de raiva e de amor. E é essa metodologia que eu estou usando também para escrever a tese atualmente. Muita raiva e muito amor como ferramentas revolucionárias. E então essas motivações, né, essa lacuna nos estudos também sobre raça, gênero e punição no Brasil. E aí eu fui pesquisar trabalhos, e aí a gente vê muitos trabalhos que falam sobre raça, gênero, gênero e punição, né, mulheres e aprisionamento. Mas quando você percebe a categoria racial, que é um elemento extremamente importante, central para debater sistema de justiça, a gente percebe que existe um esquecimento, né, nesses trabalhos, que não consegue compreender essa categoria, que é a categoria mulher negra encarcerada, que é uma categoria produzida pelo próprio Estado. E aí eu fui fazer a pesquisa, né? Finalmente eu fui fazer a pesquisa e começaram grandes desafios para fazer o trabalho. Bom, o primeiro desafio foi a Secretaria de Administração Penitenciária aceitar o meu projeto. Eles não aceitaram. Eu mandei 2 vezes o projeto e eu tive que refazer esse projeto era reprovado, eu tinha que refazer, tinha que mudar, né, a forma de escrita, as minhas narrativas, tinha que substituir por palavras, por termos que tivessem mais de acordo com essa linguagem burocrática do Estado do que com o que de fato eu estava querendo trabalhar. Então eu tive que, de certa forma, mentir, inventar palavras no projeto. Eu tive que, por exemplo, adequar o projeto a uma perspectiva que eu não tenho e nem quero ter, que é de humanizar o cárcere, por exemplo, que é de pensar como que o Estado pode desenvolver políticas públicas para mulheres encarceradas viver melhor dentro do cárcere. Eu não estava interessada nisso e nem estou interessada nisso. Então eu tive que, de certa forma, adequar o projeto a esse modelo de Estado para ser aceito, e aí foi aceito. E aí eu entrei na penitenciária e, obviamente, fiz um outro trabalho lá dentro. Também tive uma participação junto com a Pastoral Carcerária, super parceira,
né? Eu atuo junto com a pastoral, então eu também aproveitei as entradas junto com a pastoral para... É o meu? Ah, é o meu telefone, desculpa. Vou desligar. Desculpa, gente. Eu achei que era seu. Deixa eu ver, senão fica ruim, fica tocando. Deve ser alguma coisa. Desculpa, gente. Então, deixa eu ver onde eu estava. Então, aí a pastoral, eu entrei junto com a pastoral e aí todo sábado a gente estava lá na área do banho de sol e aí eu aproveitei para fazer uma observação participante, fazer anotação no diário de campo e começar aí também um trabalho. E aí às vezes eu entrava com a pastoral e outras vezes eu entrava sozinha já com a organização da SAP. Entrevistei 10 mulheres e inicialmente eu tinha uma expectativa de fazer uma pesquisa para comparar mulheres negras e brancas dentro do sistema, como é feita essa distribuição da punição para umas e para outras, mas eu vi que também ia ser muito problemático, porque quando eu entrei, eu percebi que o universo prisional ele é majoritariamente negro. Né? Se não negro, o universo prisional não é branco. A não ser que quando a gente vai pensar no outro lado desse sistema, que é o lugar do juiz. E aí eu mudei, né, o meu trabalho, o caminhar desse trabalho para analisar as trajetórias de vida dessas mulheres, analisar as histórias de vida dos seus filhos, analisar o olhar do Poder Judiciário, analisar os seus processos criminais, analisar as narrativas forenses, as influências das teorias eugênicas nessas sentenças, como que esse racismo, né, estrutural ele está presente, vivo, dentro do sistema de justiça e se expressa através dessas sentenças judiciais, através da forma de tratamento que essas mulheres têm e através das punições desproporcionais para elas. Então eu fui pesquisar todo esse universo. E aí, qual foi o resultado, né? O resultado foi que as mulheres que eu tive contato, especialmente as 10 mulheres que eu entrevistei e as demais que a gente teve vários encontros, mas não fizeram parte da pesquisa, são mulheres oriundas de bairros das periferias de São Paulo, são mulheres mães, inclusive avós, são mulheres negras, né? O universo prisional é majoritariamente negro, tanto para homens quanto para mulheres, mulheres acusadas de tráfico de drogas, a maioria delas, com exceção de uma mulher que eu tive contato, que foi presa por conta de crime contra o patrimônio, mas todas as outras mulheres foram presas acusadas de tráfico de drogas. Então isso me chamou muita atenção e aí eu fui ver as sentenças, né? Como que é essa motivação, qual o papel da Defensoria Pública nesses processos, qual o olhar do Ministério Público. E aí foi aí, né? Aí entra essa metodologia da raiva, né? Da raiva, de tentar organizar essa raiva para tentar escrever e para tentar entender também esse lugar racialmente privilegiado e como que se utiliza disso para produzir mortes e produzir sofrimento na vida das pessoas. Então, muitas sentenças parecia que eram copiar-colar, né? De como que os juízes utilizam essas teorias eugênicas, né? Argumentos subjetivos para justificar prisões de 8 anos para mulheres que estavam com 18 gramas de maconha. Ou para mulheres que apenas fez um assalto e roubou um Presto Barba e R$20. E mesmo essa mercadoria tendo sido devolvida à drogaria, essa mulher foi presa, foi torturada. Então foram vários casos de mulheres que não tinham nenhuma droga, mas ela estava com um companheiro que tinha, sim, que fazia parte desse varejo, e aí ela foi presa por aproximação, que é como eu utilizo o termo aqui. Então são mulheres que não estão envolvidas nesse mercado ilegal, mas elas são presas porque está próxima de algum lugar. E um outro fator importante também é a criminalização que o sistema de justiça, né, faz em relação a essas mulheres, e não apenas a elas, mas a toda a sua família e a toda a sua comunidade. E nesse período eu estava acompanhando também o caso do Rafael Braga,
aquele jovem negro no Rio de Janeiro que foi preso. E aí eu fui ver a sentença do Rafael e é interessante analisar isso, porque quando a gente pensa prisão, né, quando eu falei prisão além das grades, por isso que eu trago, né, a empregada doméstica, por isso que eu trago a cozinha como uma extensão prisional, por isso que eu trago a periferia também como esse espaço de confinamento, por isso que eu trago esses lugares como também uma extensão prisional e punições e criminalização para a população majoritariamente negra ou a população não branca, porque na sentença do Rafael Braga, o juiz ele fala, ele narra que o Rafael foi preso porque ele estava num local que é um local comandado pelo tráfico. Dessa forma, o juiz ele criminaliza toda aquela comunidade, de fato é. De fato é isso mesmo. De fato, a família que vai visitar o seu ente querido dentro da prisão, ela passa por um processo de criminalização contínua, que não é só na hora que o filho vai preso, ela passa por isso todo o tempo que aquela pessoa está cumprindo pena. E aí foi interessante porque foram essas mulheres que fizeram parte da pesquisa que me localizou e, de certa forma, me motivou para continuar os estudos, para continuar o trabalho. Eu defendi a pesquisa em 2015 e, em seguida, eu continuei a pesquisa aprofundando um pouco mais essa ideia, né, essa reflexão, esse insight da prisão para além das grades, porque foram estas mulheres que me localizaram essa outra prisão, quando elas me falaram que a família puxa a cadeia junto. Inclusive, esse é o título de um dos capítulos do trabalho, que eu dedico a essas famílias e à comunidade, como a comunidade ela é criminalizada e é punida porque ela é vista como um território, né, como essa zona, a zona do não humano, a zona dos bandidos, a zona do traficante, a zona do tráfico, e não é por acaso que a intervenção federal militar está lá na Rocinha, está lá na Maré, né? Matou Marielle Franco, matou Luana Barbosa, não é por acaso, né? São corpos que são corpos criminalizados e são corpos que por si só já são corpos, né, considerados não humanos ou infra-humano, uma infra-humanidade que de fato justifica uma intervenção federal militar, justifica os gastos nessa operação bélica, né, principalmente aqui em São Paulo, justifica a rota, então justifica toda essa parafernália de produção de mortes. Bom, então a pesquisa foi isso que tive como resultado, né, esse sistema de justiça penal como um sistema de dominação de raças, porque a raça desse trabalho foi uma análise central, era isso que eu estava querendo fazer, porque não tem como a gente pensar em sistema de justiça sem considerar, né, sem a gente considerar que a gente está numa nação da diáspora negra, uma nação da escravidão, tem uma história mal contada e muito mal resolvida. E como é que a gente fala de um sistema de justiça e não considera que a maioria é negro, e não considera que a maioria que é negro está dentro dos cárceres, que não considera que a maioria negra são vítimas de 60 mil mortes por ano, que a maioria negra são vítimas dos autos de resistência, que a maioria negra é considerada não humana porque não tem esse direito, né, esse estado de bem-estar social que garante minimamente o acesso à educação, à saúde, à cultura, não consegue garantir esses direitos fundamentais, e aí eu estou falando isso dentro de uma lógica burguesa, constitucional, tá? Eu estou falando de garantia de direitos, mas se a gente for aprofundar um pouco mais, eu vou falar para vocês que, olha, tudo bem, o Estado não garante porque não tem como garantir a um grupo que é socialmente morto, é um grupo que sempre foi desumanizado da sua condição de humano. Então, de fato, se o Estado não garante, não tem que garantir mesmo. E aí, para esse grupo, tem o quê? Bala, caixão, vela preta, IML, cemitério. Essa é uma realidade que a gente precisa encarar. Porque eu não gosto muito de usar estatísticas, mas as estatísticas, apesar de serem problemáticas, é o que a gente tem. É o não querer usar, mas é o que a gente tem de palpável para falar o Estado mata e o Estado produz dados de mortes.
O Estado encarcera e o Estado produz dados de encarceramento. E é o que a gente tem para mostrar, é isso. Para tentar, de certa forma, convencer as pessoas, né, pesquisadores, artistas, sociedade civil, ativistas, esquerda, direita, para tentar convencer a todas essas pessoas que existe um genocídio em curso, histórico, nesse país. E que essa máquina de matar, ela não parou. Ela segue a ritmo acelerado, porque a gente está no ranking de 3º país no mundo em encarceramento, sem políticas desencarceradoras.